Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa, e a gente tem uma aula bem interessante hoje. Bora dar uma olhadinha no nosso objetivo de conhecimento e no nosso detalhamento. Então temos aí a aula 20 com o objeto de conhecimento, figuras de linguagem, metáfora, eufemismo, hipérbole, pleonasmo e ironia, com o nosso detalhamento, pleonasmo e ironia. Então vamos falar um pouquinho sobre figuras de linguagem, tentar entender um pouquinho como elas funcionam e quais são essas que estão no nosso detalhamento. Vamos à nossa aula. Vocês já devem ter ouvido falar um pouquinho sobre figuras de linguagem e como elas funcionam. A gente vai se deter em duas figuras de linguagem, mas também entender um pouquinho ou relembrar como as figuras de linguagem funcionam. A gente sabe que linguagem é comunicação. Então, nós nos apropriamos da nossa língua materna, desde pequeno nós aprendemos, ouvimos e desenvolvemos para que a gente utilize no processo de comunicação, transmitir e receber informações. É claro que essa transmissão, esse processo de forma geral, ele depende de muitos fatores e pode também ser incrementado de inúmeras formas. Quando eu utilizo a linguagem, ela vai ganhando um aspecto muito dinâmico. A língua é esse organismo vivo que vai se modificando, ao mesmo tempo que ela pode sofrer transformações que modificam ou até mesmo dão ênfase naquilo que eu estou tentando transmitir. Isso é um processo que funciona de uma forma muito natural. Não é como se eu pensasse, hoje eu vou inventar uma palavra, ou hoje eu vou inventar algum termo, alguma mensagem, e a partir disso eu vou transformar a língua. Não, as pessoas vão usando por conta do processo comunicativo, vão transmitindo, fazendo associações, e isso transforma o nosso idioma, transforma a língua de forma geral. Então, entender as figuras de linguagem, entender que elas fazem parte desse processo de transformação e desse processo de transformação também. Afinal de contas, as figuras de linguagem elas servem justamente com esse propósito de brincar, ou mesmo de forma não intencional, com a língua, com a nossa linguagem. Perfeito? Para entender um pouquinho sobre figuras de linguagem, antes da gente falar sobre as que a gente vai focar hoje, bora dar uma olhadinha nessa ilustração que está aí para vocês? Então, lembra que eu sempre falo para vocês de linguagem verbal, de imagem, de linguagem verbal, na verdade, que é texto, que são palavras, que são letras, a língua de forma geral nesse processo, e a linguagem não verbal, quando eu tenho imagens, ícones, símbolos, tudo isso a gente identifica sempre quando está olhando, por exemplo, um cartoon. A língua tem esse poder. Ela pode, a informação pode ser transmitida tanto de forma não visual, quanto de forma, na verdade, com imagem ou sem imagem, com a língua, com tudo que a gente usa à nossa disposição, certo? Então a gente tem aqui essa imagem de duas crianças, bem fofinhas. A gente tem uma jiboia aqui. Olha que bacana que essa jiboia já cresceu legal, que ela está até ali no pé do sofá. Então, a gente tem essa imagem dessas duas crianças que estão aqui conversando. No nosso diálogo nós temos: não vejo a hora de fazer meu pé de meia e sumir daqui. Logo, uma criança um tantinho insatisfeita com o celular, né? Pode ser por inúmeras situações. E a gente tem aqui, na expressão dela, né? Olha como até isso chama a atenção quando a gente pensa em comunicação, em informação, na transmissão de informações. Ela está ali com uma expressão não muito agradável, né? Querendo ensaiar um sorriso. Enquanto nós temos esse outro rapaz aqui, um pouquinho mais sorridente, bonachão, dizendo: e meia tem pé? Então, não vejo a hora de fazer meu pé de meia e sumir daqui. E meia tem pé? Então, o nosso querido piadista aqui, com uma coisa séria, com talvez a sua irmã ou uma amiga, fazendo uma piada em relação a esse termo que ela usou. E é isso que a gente tem que entender aqui, como as palavras são usadas, como a comunicação ela pode até ter ruídos ou ser usada de alguma forma para você trabalhar em cima dessas ambiguidades, desses termos que podem ter mais de um significado. Então a gente tem aí pé de meia, e ele brinca: e meia tem pé?
com o significado a partir de tentar compreender a literalidade, né? Aqui é um contexto literal, em que a gente usa a palavra meia e a palavra pé. Enquanto ela está usando com um significado que não é o literal, ele vai usar com significados literais, como se ele estivesse levando ao pé da letra o que está escrito. E a partir dessas informações, dela dizendo, não vejo a hora de fazer meu pé de meia sumir daqui, e aí esse sumir daqui, ir embora, tem tudo a ver com o pé de meia e com o seu significado que a gente já vai tentar explicar, enquanto ele lá, por outro lado, está trabalhando esses dois termos de uma forma literal, usando os seus significados direto para fazer a piada, ou mesmo tentando pensar em outro contexto, como se ele não tivesse entendido o que essa expressão significa. Então vocês entenderam essa conversa entre esses dois personagens? O que você tira daí quando você vê? E já ouviram falar dessa expressão pé de meia? O que vocês acham que ela significa? Respondam aí do outro lado, tentem entender um pouquinho antes da gente passar para esse significado. Mas a gente sabe que então tem uma moça ali insatisfeita e tem esse outro menino que ou não entende o significado ou acaba fazendo alguma piada em cima desse significado. Isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho de como a figura de linguagem funciona. Então é uma expressão popular. Lembra que eu falei para vocês? A linguagem vai se modificando. A língua se modifica e a linguagem, que é esse processo comunicativo, a partir do qual a gente utiliza também a língua, né? Ela vai sendo modificado principalmente por conta das pessoas. A gente tem um poder muito forte, porque você pode até ver um político, pessoas influentes tentando emplacar algum termo, alguma palavra, alguma coisa, mas é o uso cotidiano que vai transformando de verdade. Então é uma expressão popular, ou seja, que em algum momento algumas pessoas, grupos começaram a usar e ganhou popularidade, se transformou e virou nesse significado, que é fazer uma reserva financeira. Então quando eu digo eu vou fazer um pé de meia, eu estou dizendo que eu estou fazendo uma reserva financeira. Estou guardando recurso, que é o dinheiro, né, para ocasiões planejadas ou inesperadas. Então lá no nosso contexto, a nossa menina, lembrando que ela quer sumir dali, ela quer ir embora. Se ela quer ir embora, se ela quer sumir dali, então ela está guardando esse recurso para uma ocasião que ela está planejando, que é ir embora. Também pode ser para situações inesperadas, né? Mas por que pé de meia? Há muito tempo, as pessoas não confiavam ainda muito em bancos, achavam que seriam roubadas e tudo mais, e elas armazenavam dinheiro dentro das suas meias e colocavam as meias em vários lugares da casa que elas acreditavam que fossem seguros. É o equivalente também a pessoas que guardavam dinheiro debaixo do colchão, né? Então, elas guardavam esse dinheiro para essas emergências porque elas não confiavam em guardar os seus dinheiros nos bancos, achavam que seriam roubadas, que seriam enganadas, enfim. Então, fazer um pé de meia tem esse significado. É como se você, até falar em pé de meia, é como se você estivesse plantando alguma coisa para que ela se cresça, que ela dê frutos, tudo mais, guardar esse dinheiro, né? Então, a pessoa com isso visa um futuro melhor e entende que para alcançar o que deseja, ela precisa guardar o dinheiro desde já. Embora a gente não guarde mais o dinheiro em meia, ou poucas pessoas, ou ninguém faça isso, né? A ideia, então, tem a ver com poupar, guardar dinheiro. E você pode fazer isso de inúmeras formas, não é verdade? Então, o pé de meia nem sempre se concretiza por meio dessas cédulas de dinheiro. Pode-se montar esse pé de meia adquirindo propriedades, ou bens, joias, obras de arte, entre outros. Ou seja, guardar também o dinheiro no banco. O pé de meia acabou ganhando essa extensão de que tem a ver com poupança, guardar dinheiro, guardar reservas com alguma validade para que você consiga, com algum planejamento, alguma coisa, ou fazer por conta de alguma emergência algo, tudo isso tem a ver com essa expressão. Mas percebam que quando a gente pega novamente o nosso diálogo, quando eu volto aqui rapidinho para ver esse e meia tem pé, lembra que eu falei? Pé de meia ganhou um significado que tinha a ver com o aspecto literal, que era guardar o dinheiro dentro de meias e espalhar em lugares da casa que você achava seguros, para que você não fosse roubado, para que você não precisasse deixar na mão do banco.
Enquanto do outro lado, esse contexto literal, embora tenha ganhado aqui uma significação, ele ainda é usado nesse contexto literal como se pensasse: a meia tem pé. Então, esse termo, pé de meia, ele é aí uma espécie de figura de linguagem. É uma metáfora que já acabou caindo no popular, então perde um pouquinho da validade artística. Ela é viciada, já uma metáfora viciada, mas usada aí pelo povo ainda para se referir à poupança. Continuando aqui, a gente tem essa mesma expressão, mas num outro contexto. Se tornou popular, as pessoas começaram então a usar pé de meia em relação a guardar dinheiro. Então a gente tem aqui um programa do governo. Como é que eu sei? Aqui os usos, né? A gente tem aqui essa carteira, que tem alguns símbolos que fazem alusão ao governo federal, que utiliza a expressão pé de meia. Então nós temos a ampliação, aqui a nossa propaganda. Percebam o visual, nós temos aqui uma estudante, a gente tem a carteira que utilizada para fazer o saque desse pé de meia, que são esses elementos visuais. A gente tem também esse livro que faz alusão a ela ser uma estudante, e nós temos o texto verbal, ampliação, ou seja, está aumentando o programa pé de meia. E aqui a gente tem uma explicação do que é esse programa pé de meia, a poupança do ensino médio. A gente já tem uma noçãozinha de que pé de meia está sendo associado a alguma coisa, ao seu significado conotativo original, que é poupança. Então a poupança do ensino médio, que aqui os nossos estudantes guardam dinheiro e podem sacar depois que eles terminam de concluir o ensino médio, um dinheiro que vai sendo guardado para que ele possa utilizar. Agora, para mais gente, mais um elemento verbal, textual, que tem a ver aqui com esse ícone que é a ampliação, que inclusive está em verde para dar o destaque. Tudo isso funcionando junto ao mesmo tempo, imagem, texto, a utilização de um termo popular, essa explicação, toda essa que a gente chama de semiótica, tudo vai sendo juntado para transmitir uma informação de que esse programa existe, de que ele foi ampliado, de que é direcionado aos estudantes e tem um nome, é do governo federal, né, e tem um nome popular para que as pessoas consigam fazer essa associação direta e objetiva. Segundo o portal do Ministério da Educação, o pé de meia, aqui a gente tem a explicação, né, do que é o pé de meia, é um programa de incentivo financeiro. Incentivo financeiro, isso aqui é interessante, educacional, porque tem a ver, primeiro, com poupança, com educação financeira, né? Então, uma educação financeira no âmbito da educação do ensino médio, na modalidade de poupança, destinada a promover a permanência. Então, ele tem um objetivo, que tem a ver com poupança, ou seja, dinheiro econômico, além de social, porque, olha só, ele promove a permanência e a conclusão escolar. Então, ele não quer que os estudantes, o governo federal não quer que os estudantes debandem, que eles saiam das escolas. Então, ele faz uma associação entre poupança, para que eles consigam, num primeiro momento, entender a necessidade de guardar dinheiro, ao mesmo tempo de ficar na escola e concluir a escola. Então, é voltado para estudantes matriculados, o ensino médio público. Afinal de contas, é do governo federal e visa esses estudantes. Por meio do incentivo à permanência escolar, o programa quer democratizar o acesso. O que é democratizar o acesso? Fazer com que ele seja para todos. O acesso à educação para todos. Reduzir a desigualdade social, ou seja, mais pessoas formadas, mais pessoas que concluem o ensino médio, mais pessoas com alguma qualificação, isso reduz um pouco as desigualdades. Não, obviamente, acaba completamente, mas faz com que ela seja menos evidente. Pelo menos esse é o objetivo, né? Além de promover mais inclusão social, por isso tem a ver aqui com democratização, né? Incluir mais grupos, pela educação, estimulando a mobilidade social, esse processo de você, às vezes, sair da pobreza e alcançar coisas
melhores, perfeito? Então esse é o objetivo, tem tudo a ver com aquela imagem, tem tudo a ver com a nossa expressão pé de meia. Lembra? Objetivo, dinheiro, mobilidade social, são várias palavras que têm relação com a ideia de pé de meia que vai ganhando esse status, que vai subindo. Então o nosso programa se aproveitou do significado, como a gente viu, da expressão para criar um programa de incentivo financeiro para que os jovens não abandonem o ensino médio. E tem tudo a ver, né? Quando a gente pensa em todos esses aspectos que eu acabei de transmitir para vocês, quando a gente pensa que, além da ideia de guardar dinheiro, também tem a ideia do objetivo de você alcançar alguma coisa, a mudança de vida. A expressão pé de meia é um exemplo de figura de linguagem. Eu falei, é uma metáfora já um tanto viciada, ou seja, que tem ali aquela comparação implícita, o pé de meia, ao mesmo tempo que ela já foi usada tanto que não tem mais uma validade literária, como se você fosse usar para fazer um grande texto, um grande poema. Não, ela se tornou popular e acabou fazendo uma associação entre poupar e expressão. Então as palavras, quando são empregadas fora do seu contexto usual, contexto usual de pé e de meia, literal, seria uma parte do corpo humano, e uma peça do vestuário, né? Então elas se tornam mais expressivas e vão ganhando essas outras significações, o que pode ser usado por grandes artistas, quando eles conseguem utilizar contextos não usuais o tempo todo, para que ganhe outras significações nas suas obras. E há 3 tipos de figuras de linguagem aqui, que são as figuras de palavras, tem lá as suas classificações com várias, figuras de pensamento, que são outras, figuras de construção. Então as figuras de linguagem podem ser principalmente essas aqui, palavras, pensamento e construção. E a gente vai pensar aqui sobre uma figura de construção ou sintaxe. Alguns também diriam que é uma figura de estilo, que é o pleonasmo. É uma palavra esquisitinha, mas grave aí o nosso pleonasmo, que tem uma palavrinha-chave, repetição. Ou, eu também diria, redundância. Então, o pleonasmo é a repetição de um termo, mas não só do termo, pode ser também de um de um significado idêntico. Então, eu vou repetir um termo ou um equivalente com um significado idêntico ou que tenha uma semântica aproximada, e eu tenho o objetivo de realçar seu sentido. Se eu penso em uma figura como o pleonasmo usado na literatura, então eu vou repetir alguns termos ou termos com significado equivalente para realçar esse sentido, dar mais destaque, tornar a minha obra mais profunda. Isso acontece em alguns artistas. Não é a única situação em que o pleonasmo vai ser utilizado com esse propósito, de forma proposital, para que eu objetive um texto mais complexo. A gente vai ver que ele também pode ser usado como uma espécie de desvio, vamos dizer assim. Olha lá, eu tenho aqui exemplos, o primeiro do nosso Vinícius Moraes, poeta e músico da nossa MPB, da nossa Bossa Nova, lá na Antologia Poética, ele escreve esse verso: nas tardes da fazenda há muito azul demais. Ora, ele está fazendo a referência a essa cor, que tem muito dessa cor. Só que ele já tinha dado ênfase à palavra muito. Nas tardes da fazenda há muito azul demais. E olha como fica bonito. Porque eu não estou dizendo só que tem muito azul demais. Então ele já está transmitindo por meio de palavras um elemento visual do muito azul. Mas era muito azul que ele teve até que fazer essa repetição. Aqui eu tenho um pleonasmo porque eu não precisava, se eu tivesse numa conversação, obviamente, no dia a dia, utilizar o demais, porque eu já tinha utilizado muito os dois, esses advérbios que dão essa intensidade do azul. Agora, vamos supor que você não seja o Vinícius de Moraes. Vamos só supor que você não seja o Vinícius de Moraes. E você começa a utilizar isso numa conversação que não é um texto literário, quando você começa a escrever isso numa redação, por exemplo, talvez você não esteja utilizando num contexto adequado.
A gente vai ver como. Também temos um texto aqui da nossa poetisa, a Cecília Meirelles, lá na sua obra poética, tem esses versos: a mim me enerva o ardor com que ela vibra, a flor que atiraste agora quisera trazê-la ao peito. Ela já utiliza aqui um pronome que fala de si. A mim enerva, se a gente fosse pensar em um contexto não poético, a mim enerva, ou seja, não me deixa muito satisfeito, dá raiva, dá nos nervos. Só que aqui ela também usou me, esse outro pronome. A mim me enerva, para dizer o quanto aquilo de fato enervava, ela quis dar ênfase na sua figura. E isso é muito característico da poética, somente textos líricos, né, em que esse ênfase no eu, não só ela utilizou um elemento que fazia referência a si, como dois elementos, um ao lado do outro, sem a necessidade sintática, gramatical, né? Mas ela queria fazer isso para dar esse ênfase. Então, uma figura de linguagem também pode funcionar dessa forma. Só que precisamos ter cuidado com algumas repetições desnecessárias. Como eu falei, vamos supor que você não é o Vinícius de Moraes ou a Cecília Meirelles. Então, em alguns casos, essas repetições criam um pleonasmo vicioso. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas o pleonasmo vicioso é um vício de linguagem. Quando você utiliza em contextos, contextos de conversas, ou mesmo escrevendo, palavras que são redundantes, termos que tornam a conversação redundante, repetitivo. A redundância, que é característica do pleonasmo vicioso, é quando você utiliza esse outro termo, criando o pleonasmo, que tem o mesmo valor. Então, se eu digo, vou descer lá para baixo para ficar no flutuante, você já disse que ia descer. Você não pode descer para cima, você desce para baixo. Ou seja, você está sendo redundante, você está repetindo uma informação que você acabou de dar. Vou descer lá para baixo. Então, vou subir lá para cima na escada. Isso, obviamente, acaba se tornando, não é poético, não é literário, não é esteticamente interessante, é apenas um desvio que a gente caracteriza como um pleonasmo vicioso. Outro aqui, peço que os alunos entrem para dentro da sala. Olha só. Entrem e dentro. Você não pode entrar para fora, porque existe uma outra palavra, sair. Então, quando eu digo entrar para dentro, eu também tenho aqui um caso de pleonasmo vicioso. Precisamos sair para não congelarmos de frio. Agora é interessante, isso aqui é um pleonasmo, você pode chamar de pleonasmo vicioso, mas alguns deles, no caso de congelar de frio, também serve como uma espécie de ênfase, né? Então, não é tão óbvio quanto descer para baixo ou subir para cima, mas ele também se caracteriza de alguma forma como uma espécie de pleonasmo, tá? Então precisamos sair daqui para não congelarmos de frio, você não pode congelar de calor, né? Como eu disse, ele pode funcionar também como uma ênfase nesse caso. O artista inaugurou seu novo espaço de criação. Esse aqui é menos óbvio, né? Só que quando eu inauguro, eu não posso inaugurar algo velho. A ideia era inaugurar algo novo, porque ele está sendo apresentado pela primeira vez, logo é novo. Então o artista inaugurou seu novo espaço de criação, também funcionando um pouquinho como uma espécie de ênfase. Então a gente falou sobre o pleonasmo, espero que vocês tenham entendido, porque agora a gente vai falar sobre uma figura de pensamento, que é a ironia. Essa eu acredito que vocês conhecem muito bem, que é dizer o contrário do que se pensa. E isso fica esclarecido com essa intenção sarcástica por conta de tom de voz, o uso de palavras que não querem dizer aquilo, né? Palavras contrárias. Então, a comunicação, ela não é só evidente por meio do que está sendo dito por conta das palavras, das letras, da formação das palavras. Não, ela também tem esses elementos extralinguísticos que tem a ver com o tom de voz, que tem a ver com expressões faciais, e a ironia ela também fica muito marcada. É comum percebermos comentários ou respostas irônicas ao nosso redor. Um exemplo bem comum são as falas como as seguintes:
Você está uma lindeza com esse cabelo desbotado. Parece uma capivara. Que coisa horrível, né? Então a gente usou aqui a palavra lindeza, falando aqui, obviamente, que não estava considerando bonito. Embora tenha sido muito maltrato com a coitada da capivara. Capivaras são animais belíssimos, então foi maldade essa frase aqui, tá? O nosso vereador realmente é gente como a gente, mora em condomínio de luxo e dirige um carro importado igual ao nosso. Isso aqui é bem característica da nossa ironia, porque ele dirige um carro de luxo, então ele é gente como a gente. Todos nós aqui temos carro de luxo, dirigimos aí de um lado para o outro, em condomínios. Não, né? Então essa aqui caracteriza bem, de uma forma bastante interessante, a ironia. E para exemplificar um pouquinho mais, a gente vai dar uma lida no texto. Ouçam comigo e depois a gente vai falar um pouquinho sobre A Princesa e a Rã. Era uma vez, numa terra muito distante, uma princesa linda, independente e cheia de autoestima. Ela se deparou com uma rã enquanto contemplava a natureza e pensava em como o maravilhoso lago do seu castelo era relaxante e ecológico. Então, a rã pulou para o seu colo e disse: Linda princesa, eu já fui um príncipe muito bonito. Uma bruxa má lançou-me um encanto e transformei-me nesta rã asquerosa. Um beijo teu, no entanto, há de me transformar de novo num belo príncipe e poderemos casar e constituir lar feliz no teu lindo castelo. A tua mãe poderia vir morar conosco e tu poderias preparar o meu jantar, lavar as minhas roupas, criar os nossos filhos e seríamos felizes para sempre. Naquela noite, enquanto saboreava pernas de rã saltê, acompanhadas de um cremoso molho acebolado e de um finíssimo vinho branco, a princesa sorria pensando consigo mesma. Eu, hein? Nem morta! E aí, gostaram do texto? Bastante interessante, né? Ajuda a gente a pensar um pouquinho sobre a questão da ironia. Até porque utiliza um gênero bastante conhecido, bastante comum, que é o conto de fadas, né? A gente sabe por conta disso, com essa introdução, era uma vez bastante característico do conto de fadas. Numa terra muito distante, uma princesa linda, tudo aquilo, né? Que caracteriza um conto de fadas que vocês já devem ter ouvido. Só que ele acrescenta independente e cheia de autoestima. Não era uma comum que esperava se casar e tudo mais. Não, ela era independente e cheia de autoestima. Encontrou lá a rã, como a gente já viu em vários contos de fadas, em que a princesa encontra uma rã, beija, descobre que é um belo príncipe. E essa rã aqui, como nos contos de fadas, fala e diz que já foi esse príncipe muito bonito. Então, essa bruxa má lançou o feitiço nele, e ele começa a dizer que ela precisa salvá-lo daquele encanto, dizendo que a mãe dela poderia morar com ela, que poderiam ter um lar feliz e morar no castelo dela, né? Isso é bastante interessante. Ela ia preparar o jantar dele, lavar as roupas dele, criar os filhos, e aí a princesa se pegou pensando, e a gente tem a ironia utilizando de um gênero já bastante conceituado, que está justamente no nosso final. A princesa está ali no final saboreando as pernas de uma rã sauté, um prato francês aí, provavelmente ela comeu aquela rã que estava falando com ela, e pensou de uma forma bastante irônica que ela não faria isso nem morta, mas se submeter ao príncipe encantado que queria transformar ela quase numa empregada, né? Então a ironia é bem evidente aí no texto do Fernando Veríssimo, que sabia trabalhar muito bem, principalmente nas suas crônicas, essas ideias. Então, a gente falou um pouquinho sobre figuras de linguagem, falou sobre o pleonasmo, que também pode ser pleonasmo vicioso, no caso em que ele não é utilizado como um estilo, e sim como um vício de linguagem, e falamos um pouquinho sobre ironia, a forma que se é dito, o tom de voz, as palavras que são utilizadas para transformar uma informação, na verdade, no oposto daquilo que está sendo dito. E no texto do Fernando Veríssimo ficou bastante evidente de como pode ser utilizada para transformar alguma coisa já estabelecida em algo totalmente diferente. Perfeito? Muito obrigado pela companhia de vocês hoje, agradeço a todos, fiquem bem e até a próxima.